Então vamos lá, continuando. Essa carga aqui, pessoal, que eu não falei ainda, essa carga pequena aqui próxima à região do campo exercido por Qzão, tá? A gente chama de carga de prova. Por quê? Porque é o seguinte, só uma carga elétrica pode me provar que existe um campo aqui. Por quê? Porque somente o que sofre ação de força elétrica são cargas elétricas, né? Então, se eu colocar um objeto neutro aqui, eu não vou saber se tem força ou não. Então, se eu coloco essa carga elétrica que tem um campo, para eu saber que existe um campo aqui, tá? Precisa ter uma carga elétrica. Uma carga elétrica é quê? Ou seja, essa carga me prova que existe um campo produzido por essa carga. Por isso que nós chamamos essa carga menorzinha, que geralmente representa menor, né? Por carga de prova, tá? Carga de prova. Beleza. Mesma coisa aqui, tá? A massa. Se não tiver massa, não tem como a gente saber se tem campo gravitacional, tá? A mesma relação. Então vamos lá, continuando. Beleza. Agora eu vou pegar aquela formulazinha lá. A gente já sabe que campo elétrico é força elétrica sobre carga de prova. E eu vou pegar agora aquela fórmula da lei de Coulomb, que a gente sabe. O que é força elétrica? Força elétrica, né, vai ser uma constante do meio vezes a interação de uma carga, vezes a interação de outra carga. Então, é a carga Q vezes a carga de prova. Então, seria a carga Qzinho sobre a distância entre elas ao quadrado. Beleza. Tá. E eu tenho a outra forma, que é campo elétrico é igual a força elétrica sobre a carga de prova. O que acontece aqui? Eu vou substituir a força elétrica, que é isto aqui, tá? K vezes Qzão, Qzinho D quadrado, sobre D ao quadrado, eu vou colocar aqui e vamos ver que forma a gente vai obter. Então, nós vamos ter o seguinte, campo elétrico é igual, né? No lugar da força elétrica vem K vezes Qzão vezes Qzinho sobre distância ao quadrado. E isso é a força elétrica. Tudo isso dividido por quem? Pelo Qzinho. O que vai acontecer aqui, tá? Vai acontecer o seguinte. Se você fizer a álgebra matemática aqui, tá? Conserva a primeira fração, né? E multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, inverso de quê? Você vai obter isso aqui, ó. É igual. Você copia toda de cima, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, que multiplica o inverso. Conserva a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda aqui de baixo. Então, o inverso da segunda é 1 sobre Q. É isso, ó. O inverso da segunda, tá? É 1 sobre Q. De forma que o Q corta com o Qzinho. E você obtém essa seguinte fórmula. O campo elétrico vai ser, né? O campo elétrico vai ser o K, né? A constante do meio, vezes a carga que gera o campo, que é aquela lá de cima, dividido por por D ao quadrado. Essa é a outra forma do campo elétrico. Você pode obter o campo elétrico. Então, existem duas formas de você calcular o campo elétrico. Eu estou falando mais de módulo, tá? O campo elétrico é um vetor, então ele tem módulo, direção e sentido. Mas eu estou me abstendo a gente só falar, por enquanto, do módulo, tá? Então, para calcular o módulo do campo elétrico, eu posso usar a constante do meio, o valor da carga Q, que gera o campo, sobre a distância que um determinado ponto está dessa carga. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto aqui, ou neste ponto aqui, ou neste ponto aqui. Então, vai depender da carga Q, da constante do meio K e da distância que esse ponto está da carga geradora do campo. Então, no caso aqui, o que acontece? A gente percebe que o campo elétrico somente depende de quem? Da carga geradora. O campo elétrico não depende o quê? Da carga de prova. Tá vendo que a carga de prova foi retirada da fórmula? Tá? Então, o que gera o campo realmente, tá? é o valor da carga Q, a constante, e dependendo da distância que você está da carga, você vai ter um valor de campo. Então, não depende
não depende, o campo elétrico não depende da carga de prova, tá? Mas nas próximas aulas eu vou falar a respeito de como a gente vai ter noção da direção e do sentido do campo, tá? Então, até agora a gente falou de módulo, tá? Então, é isso. Essa aula termina por aqui e bons estudos para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.